Quem não tem poder quer o poder, mas teme o que talvez tenha de fazer para consegui-lo. Para conquistar os resistentes e indecisos, os livros de Maquiavel teriam de ser estratégicos, indiretos e ardilosos. Assim, ele imaginou táticas retóricas não convencionais para penetrar fundo por trás das defesas de seus leitores. Primeiro, ele encheu seus livros de conselhos indispensáveis, ideias práticas para conseguir o poder, ficar no poder, proteger o próprio poder. Isto atrai leitores de todos os tipos, pois todos nós pensamos primeiro em nossos próprios interesses. Também, por mais que um leitor resista, vai perceber que ignorar este livro e suas ideias pode ser perigoso. Em seguida, Maquiavel alinhavou anedotas históricas espalhadas no texto para ilustrar suas ideias. As pessoas gostam que lhes mostrem meios para se imaginarem Césars ou Médicis modernos, e gostam de se divertir com uma boa história, e uma mente cativada por uma história fica relativamente sem defesas e aberta a sugestões. Os leitores mal percebem que lendo estas histórias ou, melhor, suas versões habilmente alteradas por Maquiavel estão assimilando ideias. Maquiavel também citava escritores clássicos, adaptando as citações para se adequarem a seus propósitos. Suas ideias e conselhos perigosos seriam mais fáceis de aceitar se parecessem estar saindo da boca de um Lívio ou de um Tácito. Finalmente, Maquiavel usava uma linguagem árida, sem adornos, para dar movimento à sua escrita. Em vez de ficarem com as mentes entorpecidas, seus leitores eram contaminados pelo desejo de ir além das ideias e agir. Seus conselhos muitas vezes estão expressos em termos violentos, mas suas obras despertam seus leitores do estupor em que estão. Eles também apelam aos jovens, o terreno mais fértil de onde brota o novo príncipe. Ele deixava seus escritos em aberto, jamais dizendo às pessoas o que fazer. Elas têm de usar suas próprias ideias e experiências com o poder para completar que ele escreve, tornando-se parceiros cúmplices no texto. Com esses vários artifícios, Maquiavel ganhava poder sobre seus leitores enquanto disfarçava a natureza de suas manipulações. É difícil resistir ao que você não pode ver. Compreenda, você pode ter ideias brilhantes, do tipo que é capaz de revolucionar o mundo, mas, a não ser que saiba expressá-las bem, elas não terão nenhuma força, nenhum poder para entrar na mente das pessoas de uma forma profunda e duradoura. Você precisa dirigir o foco não para si mesmo ou para a necessidade que sente de expressar o que tem a dizer, mas para sua audiência tão atentamente como um general focaliza o inimigo que está planejando derrotar com uma estratégia. Ao lidar com pessoas que estão entediadas e com pouca capacidade de concentração, você precisa distraí-las, fazendo suas ideias entrarem sorrateiramente pela porta dos fundos. Com líderes você precisa ser mais violento, talvez usando terceiros para disfarçar de onde vêm as ideias que está tentando espalhar. Com os jovens, sua expressão precisa ser mais violenta. Em geral, suas palavras precisam ter movimento, entusiasmando os leitores, jamais chamando a atenção para a engenhosidade delas. Você não está atrás de expressão pessoal, mas de poder e influência. Quanto menos as pessoas se concentrarem conscientemente na forma de comunicação que você escolheu, menos perceberão o quanto suas ideias perigosas estão se enfurnando em suas mentes. Durante um certo tempo eu nunca disse no que acreditava, e nunca acreditava no que dizia, e se às vezes acontece de dizer o que penso, sempre o escondo entre tantas mentiras que fica difícil recuperar. Nicolau Maquiavel, Carta a Francesco Guicciardini, 1521. Chaves para a guerra.
Há séculos as pessoas buscam a fórmula mágica que lhes dê o poder de influenciar os outros com palavras. Esta busca tem sido muito difícil. As palavras têm qualidades paradoxais, estranhas, dê conselhos às pessoas, por exemplo, não importa se bons ou não, e você estará sugerindo que sabe mais do que elas. Na medida em que isto atinge as inseguranças delas, suas sábias palavras podem ter o mero efeito de entrincheirá-las exatamente naqueles hábitos que você quer mudar. Uma vez tendo suas palavras se espalhado pelo mundo, sua audiência fará o que quiser com elas, interpretando-as segundo as suas próprias ideias preconcebidas. Em geral, quando as pessoas parecem escutar, concordando com um movimento de cabeça, se conclui com isso que estão convencidas, mas, na verdade, estão apenas tentando ser agradáveis ou só querendo se livrar de você. Há palavras demais inundando nossas vidas para que aquilo que se fala tenha algum efeito real, duradouro. Isto não significa que a busca de poder através da linguagem seja inútil, só que ela deve ser muito mais estratégica e baseada no conhecimento de psicologia fundamental. O que realmente nos faz mudar e altera nosso comportamento não são as palavras que uma outra pessoa pronuncia, mas nossa própria experiência, algo que vem não de fora, mas de dentro. Alguma coisa que acontece e nos abala emocionalmente, rompe com nossos padrões usuais de ver o mundo, e causa um impacto persistente em nós. Algo que lemos ou escutamos de um grande professor nos faz questionar o que sabemos, nos faz meditar naquela questão, e no processo mudamos nossa maneira de pensar. As ideias são assimiladas e sentidas como experiência pessoal. As imagens de um filme penetram em nosso inconsciente, comunicando de um modo pré-verbal, e se tornam parte de nossa vida de sonhos. Somente o que desperta no fundo dentro de nós, lançando raízes em nossas mentes como pensamento e experiência, tem o poder de mudar o que fazemos de alguma forma que dure. A figura histórica que mais profundamente meditou sobre a natureza da comunicação foi, sem dúvida, Sócrates, o grande filósofo da Atenas clássica. O objetivo de Sócrates era simples, ele queria fazer que as pessoas percebessem que o conhecimento que tinham do mundo era superficial, se não totalmente falso. Mas, se ele tivesse tentado dizer isso em um estilo direto e convencional, só teria deixado sua audiência mais resistente e reforçado sua vaidade intelectual. E assim, avaliando este fenômeno, e por meio de muitas tentativas e erros, Sócrates chegou a um método. Primeiro seria a montagem de cena, ele faria uma demonstração de sua própria ignorância, dizendo à sua audiência formada principalmente de homens jovens que ele mesmo sabia muito pouco que sua suposta sabedoria era só conversa. Enquanto isso, ele cumprimentava seus ouvintes, alimentando a vaidade deles ao elogiar suas ideias de um modo meio de improviso. Então, em uma série de perguntas constituindo um diálogo com um membro de sua audiência, ele aos poucos destruía aquelas mesmas ideias que tinha acabado de elogiar. Ele nunca dizia diretamente nada que fosse negativo, mas através de suas perguntas ele fazia a outra pessoa ver a imperfeição ou falsidade de suas ideias. Isto era confuso, ele tinha acabado de confessar sua própria ignorância, e havia elogiado sinceramente seus interlocutores. No entanto, ele havia levantado uma porção de dúvidas quanto ao que eles tinham afirmado conhecer. O diálogo ficava na cabeça dos alvos de Sócrates por vários dias, levando-os a questionar por sua própria conta o que pensavam a respeito do mundo. Neste estado mental, eles agora estavam mais abertos para o verdadeiro conhecimento, para algo novo.
Sócrates rompeu com as ideias preconcebidas das pessoas sobre o mundo adotando o que chamou de papel da parteira. Ele não implantava suas ideias, ele simplesmente ajudava no parto das dúvidas que todos têm latentes dentro de si. O sucesso do método de Sócrates foi assombroso. Toda uma geração de jovens atenienses ficou enfeitiçada por ele e para sempre alterada por seus ensinamentos. O mais famoso foi Platão, que divulgou as ideias de Sócrates como se fossem um evangelho. E a influência de Platão sobre o pensamento ocidental talvez seja maior do que a de qualquer outro. O método de Sócrates foi altamente estratégico. Ele começou enfraquecendo-se e fortalecendo os outros, um modo de acalmar as atitudes defensivas naturais de seus ouvintes, derrubando imperceptivelmente seus muros. Em seguida ele os atraía para um labirinto de discussões para o qual não conseguiam encontrar uma saída e no qual tudo em que acreditavam era questionado. Segundo Alcebiades, um dos jovens a quem Sócrates enfeitiçara, nunca se sabia no que ele realmente acreditava ou o que realmente queria dizer, tudo o que ele dizia era retórica, era irônico. E como você não tinha certeza do que ele estava fazendo, o que vinha à tona nestas conversas era sua própria confusão e dúvida. Ele alterava sua experiência do mundo de dentro para fora. Pense neste método como comunicação em profundidade. O discurso normal, e até a boa literatura e as belas artes, em geral, só atingem as pessoas na superfície. Nossas tentativas de nos comunicarmos com elas são absorvidas por todo o barulho que enche seus ouvidos todos os dias. Mesmo se alguma coisa que dissermos ou fizermos de alguma maneira tocar em uma corda emocional e criar algum tipo de conexão, raramente ela permanece em suas mentes tempo suficiente para alterar o modo como elas pensam e agem. Muitas vezes, estas comunicações superficiais são ótimas, não podemos passar a vida inteira lutando para atingir todo mundo, isso seria exaustivo. Mas a capacidade de atingir as pessoas mais profundamente, de alterar suas ideias e comportamento desagradável, às vezes é crítica. Você precisa prestar atenção não é ao conteúdo apenas de sua comunicação, mas à forma ou modo como você conduz as pessoas às conclusões que deseja, em vez de lhes transmitir a mensagem com uma porção de palavras. Se você quer que as pessoas mudem um mau hábito, por exemplo, muito mais eficaz do que simplesmente persuadi-las a fazer isso é lhes mostrar, talvez espelhando de alguma maneira o comportamento ruim, como as outras pessoas se sentem incomodadas com esse hábito. Se você quer fazer com que pessoas com baixa autoestima se sintam melhor a respeito de si mesmas, o elogio tem um efeito superficial. Em vez de elogiar, você precisa incentivá-las a realizar algo mais tangível, dando-lhes uma experiência real. Isso se traduzirá em uma sensação muito mais profunda de confiança. Se você quer comunicar uma ideia importante, não deve fazer sermão, ao contrário, faça com que seus leitores ou ouvintes liguem os pontinhos e cheguem à conclusão por si mesmos. Faça com que assimilem a ideia que você está tentando comunicar. Faça com que pareça brotar da cabeça delas. Essa comunicação indireta tem o poder de penetrar fundo por trás das defesas das pessoas. Ao falar usando esta nova linguagem, aprenda a expandir seu vocabulário além da comunicação explícita. O silêncio, por exemplo, tem um grande efeito. Calado, sem responder, você diz muita coisa, sem mencionar algo sobre o qual as pessoas esperam que você fale. Você chama a atenção para esta elipse, faz com que ela comunique. Similarmente, os detalhes, o que Maquiavel chama elicus piccoli, as pequenas coisas, em um texto, discurso, ou obra de arte têm grande capacidade expressiva.